Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 17 de maio de 2025, sábado. Isso não é usual, isso não é comum. É que ontem, sexta-feira, eu fui finalizar um tratamento odontológico, que aliás espero que esteja contribuindo para a minha dicção e para a clareza de como eu falo, espero que sim. Mas hoje eu comecei o dia de uma maneira um pouco prosaica, um pouco despretensiosa, mas que foi muito salutar. Eu fui a pé, sei lá, 7 horas da manhã nesse sábado, dar um passeio até a padaria. Padaria, que é essa instituição paulistana, típica. Acho que é engraçado como padaria, eu associo pelo menos a cidade de São Paulo, não sei o quanto elas são populares ou o quanto elas são importantes fora daqui, mas para mim parece uma coisa essencialmente paulistana, mas nós somos abençoados por ter uma excelente padaria a 2 quarteirões daqui, uma quadra e meia de distância, e eu fui lá comprar pão, uma manhã esplêndida, céu azul, né, pessoas na rua, as pessoas aqui ainda se cumprimentam, né, foi uma caminhada magnífica, as pessoas na padaria super simpáticas, a padaria é sempre aquela super produtividade, é tudo acelerado, né, os caras têm que dar conta daquela demanda toda, é bom ver o pessoal trabalhar, aí você volta feliz, né, com pães quentes para casa, uma experiência bastante, quase que intraduzível, né, por mais que eu descreva aqui o bem que isso faz, isso é muito difícil de traduzir, né? Talvez sirva mais como um convite, talvez sirva mais como um estímulo, né, para a gente investir um pouco mais nessas atividades pedestres, nessas atividades tão cotidianas assim. E por que eu estou contando essa história toda? Acho que vai fazer sentido mais para o final. Essa foi uma semana que eu fiquei feliz que a gente conseguiu dar destaque ao trabalho de cientistas extraordinários. A gente falou aqui da Mariângela Hungria, a gente falou aqui da Lise Meitner, a gente falou também, acho que no finalzinho da semana passada, a gente falou aqui do Attenborough, que está sempre divulgando ciência na BBC, mas é engraçado porque ao longo da semana o que eu estava ouvindo era uma série bastante longa e bastante movimentada e também um pouco incômoda, sobre algo que eu não estava talvez tão interessado assim em saber, mas que é sempre bom, sei lá, é sempre bom para mim. Uma questão curiosa, mesmo quando o assunto não é de interesse imediato para mim, eu gosto de ver como que, sei lá, os especialistas pensam, que perguntas que eles fazem, que desdobramentos que isso tem, né? E aí era justamente sobre as peripécias de um personagem que, infelizmente, ainda continua tendo desdobramentos até hoje, né? Continua tendo seus seguidores e fãs até hoje, que é Pedro o Grande, Pedro II da Rússia. Não preciso dizer que o Putin adora, não preciso dizer que se o Bolsonaro conhecesse um pouco mais de história, iria adorar também, não preciso dizer que se o Lula é mais uma daquelas figuras que são arrojadas, que conquistam, que fazem, que acontecem e deixam seu nome escrito em letras maiúsculas nas páginas da história, né, que constroem mitologias e nações. Eu não sabia nada a respeito, né? Pois bem, estamos falando aqui de comecinho do século XVIII, 1700 e bolinha, né? Eu não vou entrar aqui em detalhes da história, porque é tudo muito complicado. A Rússia nesse momento são coisas muito sangrentas, sucessão de poder, golpes, etc e tal. Esse cara acaba preponderando. E, bom, mas dessas aventuras todas do Pedro II, que vai acabar dando início ali ao Império Russo, né? A Rússia até então era um país muito grande, mas completamente inexpressivo, talvez por conta aqui, aliás, vou fazer um parêntese, eu cheguei a comentar ao longo desses dias que eu desconfio que talvez a culpa da Rússia ter ficado tão para trás, tão atrasado durante tanto tempo, tenha sido a Igreja Ortodoxa. Não é? Porque a Igreja Ortodoxa, convenhamos, quando chega ali no século XVIII, tem literatura russa, tem arte russa, tem ciência russa, tem academia russa. Não tem nada, porque a Igreja Ortodoxa simplesmente sufocou tudo, espero. E se eu estiver errado, por favor, alguém me corrija. Né, mas é interessante porque ontem eu e minha mulher estávamos assistindo um material de história da arte e tal, e aí chega num ponto em que você está falando da queda do Império Romano, aí você está falando aqui do começo do Império Bizantino, da civilização bizantina,
né, do cristianismo ortodoxo, e aí você vê o seguinte, você vê ali, de repente, mosaicos do século VI, ou seja, 500 depois de Cristo, e você vai comparar com aquilo que é feito até hoje, por exemplo, numa igreja ortodoxa grega ou russa, tanto faz, né? É igual. Então quer dizer que em 1500 anos os caras não foram capazes de evoluir a própria representação, a própria arte, é exatamente a mesma coisa. Aquelas figuras esquálidas, né, pairando no éter, aquele fundo dourado, todo mundo já morreu, são todos almas, ninguém tem corpo, porque afinal, né, como é cristianismo raiz, né, o que importa mesmo é o espírito, o corpo que se dane. Então a representação, imagina, tinha o Império Romano, a civilização grega, aquelas representações extraordinárias, né, do corpo humano, da feição humana, da natureza, de uma hora para outra tudo isso é jogado pela janela, né, não só porque a civilização acabou, mas porque de uma hora para outra o que importa não é mais este mundo é apenas, sei lá o que é isso, uma passagem, um calvário, você tem que representar essas coisas esquálidas no além, no paraíso, mas isso foi só um parêntese. Mas voltando aqui para a nossa Rússia, as peripécias do Pedro, perdão, como sempre, limpando um pouco a garganta aqui, as peripécias completamente inaceitáveis hoje do Pedro pouco interessam, as manias, aquelas coisas de masculinas, de violência, de truculência, de sanguinolência, isso tanto faz. O que acho que vale a pena resgatar aqui é como que ele consegue, de uma hora para outra, dar uma reviravolta na situação geopolítica mundial, né, e consegue, é impressionante, mas ele consegue derrotar a maior potência militar da época e transformar a Rússia num país que, de repente, a partir daí você tem que prestar atenção. Não é qual era a maior potência militar em 1700, né, adivinha? Tic, 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 tic. Não era a França. Não era a Inglaterra, não era a Suécia. Eu não tinha ideia, a Suécia hoje um país que você jamais associaria a atividades belicosas, era uma potência, tinha um império sueco, pasme, tinha ali dominado uma parte da Polônia, tinha uma da Látvia, e seja o que for, eles eram de uma eficiência extraordinária, né, guerreiros incríveis, com armamento avançadíssimo, não é? E de uma história rocambolesca e que envolve vaidades masculinas e proezas testosterônicas, né? O imperador da Suécia, que era o Carlos XII, se eu não me engano, eu posso estar me equivocando aqui com os numerais, que era um cara também arrojado, masculino, jovem, invulnerável, dormia no gelo, dormia no chão, né? Cheio de peripécias, cheio de bravatas e tal. Ele se sente desafiado por uma traição ali de antigos companheiros, Augusto o Forte, que se divertia jogando para cima animais para ver eles se esborracharem no chão, né, que faz um complô ali junto com Pedro Grande, com não sei mais quem. Aí parece uma coisa de ginásio, né, um conspira contra o outro fica puto dentro das calças, resolve se vingar, e aí começa uma guerra que vai durar décadas, por uma guerra que começa, sei lá exatamente como, vai durar décadas, e o Alexandre não, como é que chama o cara? É o Carlos XII, né, da Suécia. Ele resolve perseguir todos os seus inimigos, ele pega lá dezenas de milhares de suecos que provavelmente tinham muito mais coisa melhor para fazer, não é? Mas vai ficar perseguindo os caras por centenas, por milhares de quilômetros por dentro da Europa, e desce pela Ucrânia e sobe pela Polônia, e trucida não sei quem, e queima não sei qual aldeia, e a coisa não acaba mais, e pega um, e pega outro, e blá, 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 e né, ele resolve, em um certo momento, invadir a Rússia, o que é sempre uma péssima ideia, né, porque, aliás, vou fazer um parêntese aqui, eu finalmente comecei a ler aquele livro que se chama O Poder da Geografia. Eu vou dar o link aqui, eu não estou lembrando o nome do autor agora, como sempre eu dou o link na descrição dos episódios, no radinhodepilha.com, né, é um livro que está tentando mostrar como, embora a gente sempre fale de história, fale desses grandes guerreiros, desses grandes generais, de imperadores e tal, a geografia tem um papel fundamental, e quando a gente fala de Rússia, a geografia é chave. Né, porque o que acontece é que Moscou fica lá na casa do chapéu, quem quiser atacar Moscou vai ter que atravessar a Rússia inteira, o que não é exatamente simples, porque é muito chão para você percorrer. Em segundo lugar, você pode ser pego de surpresa no inverno, foi o que aconteceu com Napoleão, que se ferrou, para não falar coisa pior, perdeu quase
a tropa toda, que é o que aconteceu com Hitler, que também quase se ferrou, que também perdeu uma quantidade gigantesca de gente. Eles deveriam ter aprendido a lição de 300 anos antes, não é mesmo, quando o xarope do Carlos XII da Suécia também resolveu entrar num território que obviamente era uma completa ratoeira, né? Imagina, dezenas de milhares de mortos, batalhas completamente insanas, sanguinolência, e ele acaba perdendo. E eu só estou contando essa história toda não porque eu tenha alguma admiração por proezas militares ou por grandes estrategistas do campo de batalha, mas, pelo contrário, a minha dúvida é, se você é um soldado sueco, no meio do inverno horroroso, você está perdendo os dedos do pé por causa do frio, você tomou tiro, você está todo ferrado, você está sem comida, você não sabe quando você vai receber, você está a milhares de quilômetros de casa, o que você está fazendo ali? Né? Porque, veja, muitas vezes são bravatas entre machos alfa, né? Não é que a Suécia declarou guerra contra a Rússia, não, é o Pedro, que é um xarope completamente transtornado, que resolve provocar um outro macho alfa, que é o, sei lá o que, o Carlos XII, né? Porque um outro completo maluco, que era o Augusto Forte, também é um bando de moleques, de meninos, que de repente conseguem, porque a gente é uma sociedade que tem hierarquia, porque a gente é, sei lá, tem N, eu não vou entender nunca muito bem, quando você vai ver, você que podia estar tocando a sua vida feliz e contente, né? Você está ali tomando tiro, dando tiro, sendo trucidado, torturado, e eu falo, cara, o que leva, por que o cara simplesmente não põe o chapéu na cabeça e vai embora? Né? Porque sabe quanto tempo esse Carlos XII ficou longe da Suécia, correndo atrás dessas bobagens? 15 anos. Ele demorou 15 anos para voltar para a Suécia, e mesmo assim a guerra não acabou, a guerra durou décadas. O cara saiu de casa, aí todo mundo falou, cara, volta, o país está abandonado, as pessoas estão com fome, elas não aguentam mais sustentar esse exército estúpido, as pessoas estão morrendo de praga, de peste, de doença, volta. Não, a minha honra, não, eu quero morrer no campo de batalha, porque essa é uma... Veja, por bravatas masculinas estúpidas, né, dezenas de milhares de pessoas, e aí isso acabou, por uma coincidência, se conectando a um outro episódio do The Rest is History, que foi uma entrevista com um rapaz, eu vou dar o link aqui, já esqueci o nome, eu estou sempre falando de improviso, que é um rapaz que, se eu não me engano, eu não sei se ele está morando no Paraguai, se ele é inglês e mora no Paraguai, é uma boa pergunta, mas eu sei que ele resolveu escrever um livro sobre maluquices da América Latina, né, pátrias, não sei o que lá, vou dar o link aqui de novo, né, mas ele resolve, nesse episódio, que eu recomendo a todos, né, ele resolve falar sobre a Guerra do Paraguai, sobre a qual eu não sei rosca, nada. Eu sinto o cheiro de genocídio, já ouvi falar que, né, os exércitos, tanto brasileiro quanto argentino, cometeram atrocidades, que praticamente arruinou o futuro do Paraguai. Então foi bom ouvir o episódio, mas adivinha como é que começa a história? Começa com um macho alfa ensandecido, que é esse Francisco Solano Lopes, se eu não me engano, posso estar me enganando aqui. O pai dele até que era mais ou menos um déspota esclarecido, que quis modernizar o Paraguai, né, quis transformar o Paraguai numa nação iluminada pelos princípios da razão, né, iluminismo, um déspota esclarecido, né, resolve trazer especialistas ingleses, resolve trazer o melhor da Europa para o Paraguai, mas o filho dele, obviamente, é um filho de um figurão, né? E o cara vai, imagina, eu sou o herdeiro do trono do Paraguai, ele vai para circular pela Europa, enfia o pé na jaca e volta cheio de vontades, fica absolutamente fascinado pelos triunfos napoleônicos, etc. e tal, pelas estátuas militares. Ele volta aqui e, numa história que eu não entendi muito bem, alguma treta com relação ao Paraguai, ele declara guerra contra todo mundo, e aí o que acontece, vou resumir a história, porque eu também a partir de um certo ponto não consigo entender, porque aí vai o Brasil, a Argentina, todo mundo contra o Paraguai. O que acaba acontecendo é que, com muito custo, finalmente conseguem matar esse completo maníaco, que provavelmente deve ter gente no Paraguai glorificando o cara, assim como tem gente que glorifica Stalin, assim como tem gente que glorifica o coronel Ustra da ditadura brasileira, assim como tem gente que glorifica o Bolsonaro.
Pois bem, deve ter alguém glorificando Pinochet, glorificando, seja o que for. Deve ter gente lá provavelmente achando que a melhor coisa que aconteceu para o Paraguai, né, em termos de identidade nacional, narrativa, orgulho e masculinidade, é esse cara, mas não, né? O resultado final dessa completa insanidade foi que metade da população morreu. O Paraguai perdeu metade da população. Agora, se você pensar em termos de população masculina, 90% da população masculina no Paraguai morre por causa da guerra. E aí a resistência, o que é mais curioso, porque num certo momento esse ditador de Araque, ele percebe que ele vai perder, ele bate em retirada, mas os soldados continuam defendendo. E aí você fica se perguntando, pô, esses caras estão passando fome, não têm armamento, estão numa condição simplesmente desesperadora, por que que eles continuam dando a vida por alguém que é um completo maníaco? E aí, obviamente, pela pátria, pela nossa independência, porque senão o que será da nossa nação? São narrativas abstratas que, curiosamente, continuam funcionando, né? São as mesmas narrativas de louco que fazem com que o Putin, aliás, fazendo um parêntese aqui, eu não entendo nada de geopolítica, não entendo nada de geografia. Toda vez que eu olho o mapa mundo, eu me surpreendo, porque as coisas nunca estão no lugar que elas deviam estar, a Ucrânia nunca fica onde eu achei que tivesse, eu esqueço em 2 minutos, eu bati a cabeça quando era criança, eu acho que afetou a minha capacidade cartográfica, por dizer assim. Mas, pois bem, então, o que eu nunca tinha parado para pensar, e que esse livro, né, do Poder da Geografia me alertou, ele tem um capítulo imenso sobre a Rússia, é que a Rússia tem um problema. Ela é super extensa, tal, mas ela tem um problema que é o seguinte: portos. Ela tem alguns portos, né, sei lá, Vladivostok, eu não vou lembrar os outros, mas o que acontece, eles congelam por meses. Então tá, e você não tem nenhum porto que por acaso não congele? Tenho, na Crimeia. A Crimeia, deixa eu pensar o que é a Crimeia. A Crimeia hoje é da Ucrânia. Então aquele porto que fica na Crimeia, que foi o primeiro avanço do Putin para retomar aquilo, uma das razões é que aquele é um porto e que não congela, é um porto de águas quentes, por assim dizer, porque daquele tamanho todo, a Rússia, ela praticamente não tem saídas para o mar. Então tem uma razão estratégica, geográfica, um desespero dele de perder essa saída, porque o que adianta você ter uma marinha super poderosa se você não tem por onde sair? Eu gostei dessa história, mas de novo, o que mais me impressiona aqui acho que a gente vai, não sei quanto tempo a humanidade vai conseguir escapar de si mesma, né? Não vai conseguir se escapar do buraco que ela mesma cavou, mas será que a gente sempre, né, vai cair nessas narrativas em que a gente vai botar a bunda na janela, a cara para bater, né, vai tomar tiro por causa das bravatas de um Putin, né, de um Hitler, de um Trump, de um Bolsonaro, né? Por que a gente continua tão exposto a essas coisas todas? E tem uma questão curiosa, ontem nessa aula sobre história da arte, apareceu ali uma estátua equestre, que talvez você já tenha visto em Roma, é gigante. É uma estátua equestre simplesmente colossal, é um cavalo maravilhoso de bronze, né? Em cima está lá um imperador com o braço estendido, fazendo um gesto. Aquele imperador é o Marco Aurélio. Pois bem, Marco Aurélio. Aquela estátua equestre que está ali em Roma, colossal, gigantesca, é a única estátua equestre que sobrou. Por que é a única estátua equestre? Por várias razões. Em primeiro lugar, porque tudo que era de bronze, a gente já comentou aqui essa semana, bronze é altamente reciclável. Então, se tem uma coisa ali de uma civilização que não é a sua e é feita de bronze, fala, com licença, eu vou derreter você, eu vou fazer alguma outra coisa. Então, muita coisa foi simplesmente reciclada. E o que também acabou acontecendo é que, na medida em que Roma se tornou cristã, né, algumas dessas estátuas equestres eram vistas como a imagem de um anticristão, de algum anticristo, de algum imperador que saiu por aí caçando cristãos. Houve vários, não é mesmo? Nero, vai falando aí. Então, muitas foram destruídas. E por que essa não? Porque, veja, no império de Marco Aurélio, houve sim perseguição a cristãos. Então, por que ele foi poupado? Porque eles se confundiram, acharam que aquele ali era o Constantino. Constantino foi justamente o imperador
que abriu as portas para o cristianismo, né? O cristianismo vai virar religião oficial. Aliás, é o Constantino que inventou a história de usar a cruz como representação. Até então os cristãos não se identificavam com a cruz, usavam aquele peixinho, usavam outros símbolos. Perdão, novamente limpando um pouco a garganta aqui. É Constantino que vai construir as primeiras igrejas, né? Antes o culto cristão estava sendo reprimido, então as pessoas faziam tudo escondido. Ele vai pegar o modelo das basílicas romanas, vai usar para fazer. Então, Constantino era um cara queridão, né? Aquele cara que teve uma alucinação, viu uma cruz no céu e achou que isso fez ele ganhar uma batalha, que é uma estranha associação da cruz, que deveria ser o símbolo de paz e amor universal, né, quando você vai trucidar pessoas na ponta da espada. Mas, voltando para essa história, essa estátua sobreviveu, e aí, nessas horas, você lamenta que ela tenha sobrevivido, porque todo tiranete dali para frente vai querer uma estátua igual. Por que você acha que volta e meia o Napoleão se faz representar montado num cavalo com o braço estendido? Por causa dessa estátua. Por que você acha que se você andar em várias cidades da América Latina, Buenos Aires é uma delas, vai ter vários malucos em cima de um cavalo segurando uma posição de mando? Porque todo mundo quer ser igual àquela estátua, né? Esses caras todos leram a história de Júlio César. O Júlio César leu a história de Alexandre o Magno. Então ficam todos eles emulando, né, os mesmos maníacos. É como se fosse uma coisa contagiosa. É como se o Alexandre Magno fosse o grande... Ele só foi magno porque acho que ele é o influencer magno, né, dessa leva toda desses caras que acabam levando todo mundo para a ruína. Ufa, acho que, ok, me empolguei, né? Mas acho que eu tenho uma outra vertente aqui para explorar com vocês, que eu estava querendo ouvir alguma coisa diferente no caminho para o dentista, justamente ontem, e eu escolhi um episódio do In Our Time, que é um podcast bastante antigo da BBC, que eu gosto bastante, e dessa vez era sobre um tema sobre o qual eu falei, tem vários episódios aqui que eu não ouvi, né? Vamos ouvir um sobre o qual eu não sei nada a respeito, né? E era um episódio sobre Merleau-Ponty. Eu já tinha ouvido falar, sabia, vai ver que caiu em alguma prova na minha faculdade e provavelmente eu errei, não é? Mas vamos ouvir sobre Merleau-Ponty. E, uma revelação, eu não sabia nada e de repente o cara é muito interessante. Ele é da mesma geração do Sartre, da Simone de Beauvoir, mas ele se contrapôs ao Sartre, em primeiro lugar em termos políticos, porque o Merleau-Ponty começa de um cara de esquerda, mas quando ele vê na Segunda Guerra o que o Stalin está fazendo, o que a União Soviética está fazendo, ele joga tudo para cima e fala, credo, cruz, isso é um horror. Mas o Sartre, infelizmente, ele resolve continuar apoiando o stalinismo, custe o que custar, dizendo que, eu sei das atrocidades do comunismo, mas isso é melhor do que, sei lá, o que é a exploração capitalista. Então, ok, Merleau-Ponty ganha pontos por ter tido a lucidez de perceber essa coisa completamente insana, mas ele ganha pontos por outra razão. Merleau-Ponty vai se contrapor a um xará meu, René Descartes. René Descartes é aquele das coordenadas cartesianas, do penso, logo existo e tal. O René Descartes, ele infelizmente é um dos pais de uma ideia que eu infelizmente lamento todo santo dia, que é a da dualidade entre matéria e espírito, né? A ideia de que, veja, você tem um corpo, esse corpo funciona como se fosse uma máquina, não é? Mas o que explica a sua consciência não pode ser o corpo, porque ele é uma máquina. Então você tem o corpo, ele só tem exterioridade, ele não tem interioridade. Agora você tem um espírito, uma alma imortal, que só tem interioridade, não tem exterioridade, né? O corpo é extensivo, a alma é intensiva e assim vai, não é? Mas ele faz essa dicotomia, existiria a sua consciência, na verdade, se explica por alguma coisa que não é desse mundo, que ela se conecta ao seu corpo maquinal, o seu corpo é só uma máquina estúpida, né? Não sei exatamente como, não é? Mas o Merleau-Ponty vai falar não. Eu achei isso sensacional. E eu vou dar o link aqui, porque o programa acabou, fiquei tão fascinado que adivinha o que eu fiz, eu fui perguntar para o ChatGPT, ChatGPT, conte para mim tudo o que você sabe. Eu vou começar a colocar o ChatGPT agora como coautor do Radinho, porque muito do que eu vou acabar falando aqui nasceu das nossas conversas, né? Algumas coisas não sairiam, ainda mais porque algumas coisas ele criou. Eu estou realmente emocionado com algumas coisas que ele me presenteou hoje. Eu perguntei, e aí eu descobri que Merleau-Ponty ele vai ter uma posição, eu não vou conseguir resumir aqui em 10 minutos, mas que é do resgate do corpo.
Ele falou, você existe como corpo, né? Você não existe de outra maneira, só existe o corpo. Né? Então, mesmo quando você pensa, a consciência, a razão, o raciocínio, falou, desculpa, quantas vezes por dia você está pensando? Hoje, quando eu mesmo, Renizinho aqui, fui até a padaria, eu não estava pensando em nada. Né? Eu estava ali respirando os perfumes, eu estava ali ouvindo os sons, eu estava ali vendo sorrisos, né? São os meus olhos, são os meus sentidos, é o meu corpo, é a minha pele, né? Não é exatamente um prazer intelectual, não é que eu estou ali ponderando, refletindo, lembrando, não, pelo contrário, eu estava com a cabeça bastante em branco, que não é uma coisa comum, não é? Então, você existe no seu corpo, quando 90% do tempo você está escovando o dente, está fazendo alguma coisa, você está pensando, você está raciocinando para escovar o dente, você está calculando cada gesto seu quando você faz amor? Não, né? Você é um corpo. Né? E aí ele vai se estender isso cada vez mais, que vamos parar com essa dicotomia, né, com essa coisa absolutamente, primeiro que é injusta com a própria matéria, é injusta com o corpo. Em segundo lugar, não funciona, simplesmente não tem cabimento, não tem, mesmo quando você vai analisar como uma criança se desenvolve, né, ela se desenvolve. Não é que ela já nasce um ego racional perfeitamente capaz e que aí devagarinho vai descobrindo os outros. Não. Na verdade, uma criança, ela demora para descobrir a fronteira entre ela e os outros. É no relacionamento, na relação com os outros, que ela descobre que ela é alguma coisa diferente. Não é? Então vai ter uma série de desdobramentos desse raciocínio do Merleau-Ponty, é de uma beleza absolutamente, eu acho, extraordinária, né? E nessa conversa toda que foi avançando, chegou num certo ponto que isso é uma coisa que tem marcado para mim bastante as últimas conversas com o nosso amigo ChatGPT, que ele começa a sugerir coisas que não estavam exatamente nem na minha imaginação. E aí ele começa a fazer, quando ele está falando que a gente não existe individualmente, que tudo existe em relação, né, que tudo existe nessa troca, nessas superfícies de contato, ele vai lembrar do Ubuntu. E Ubuntu, acho que muita gente de tecnologia que associa a uma distribuição do Linux, se eu não me engano, né? Mas o que acontece, o Ubuntu é uma filosofia ou é um pensamento, é um modo de vida africano sobre o qual eu não conhecia muita coisa. Né? Eu até fez um resuminho para mim dessa história. Aqui, eu vou ler para vocês, tá? Porque eu realmente não sabia. Ubuntu é uma filosofia africana centrada na ideia que uma pessoa só é uma pessoa através de outras pessoas. Não é um sistema formalizado de filosofias como as do Ocidente, mas ela é profundamente enraizada, vivida como uma maneira de se relacionar com o mundo. Na África do Sul, em várias regiões, ele vai falar Zulu, Xhosa, Shona, etc., né? E ela é sumarizada assim: uma pessoa é uma pessoa através de outras pessoas. Quais são os conceitos fundamentais? Enquanto no Ocidente, né, a ênfase é sobre a autonomia individual, o Ubuntu enfatiza a interdependência. A sua identidade não é autocontida, ela é formada e continuamente modelada pelas suas relações e pela comunidade. Essa é uma questão ontológica, de existência, não é só uma questão ética. Você é porque os outros são. Aí, segunda coisa, compaixão e reciprocidade. Ubuntu promove a empatia, a hospitalidade e a gentileza. O imperativo ético, né, por assim dizer, não tem a ver com dever, como em Kant, ou com a utilidade, como em Bentham, são dois pensadores, né? Mas tem a ver com responder à humanidade nos outros, porque o florescimento dos outros está atado, está relacionado ao seu. Eu estou bem se você estiver bem. Eu diminuo se você sofrer. Uau! Terceiro, conflito e perdão. Né? A justiça baseada no Ubuntu enfatiza como é que é restauração? Tem um nome isso, quando você é ressarcimento, como é que se chama de restoration? Quer dizer, quando você faz as coisas voltarem ao normal, certo? Ao invés de punição. Né? O Ubuntu teve um papel-chave na África do Sul, depois do Apartheid, na Comissão de Reconciliação e Verdade, priorizando a cura, né, a cicatrização ao invés da vingança.
O Desmond Tutu falava: não existe futuro sem perdão. E aí, o que é o mais interessante aqui é que é uma prática, não é uma teoria abstrata. Ela é vivida, né, em cumprimentos, em rituais, no cuidado com o outro, no luto e na conduta do dia todo. Ela é sentida no corpo, ela é atuada nos ritmos sociais. Né, mais ou menos como Merleau-Ponty aponta. Eu falei, uau, eu não sabia nada disso, muito obrigado. Né? Só que aí a coisa não parou por aí. E é isso que eu quero comentar com vocês, porque ele resolveu, eu falei, posso fazer um poema comparando a filosofia de Merleau-Ponty com o Ubuntu? Eu falei, puta, cara, desculpa, agora eu vou cantar a música do Roger, a gente somos inúteis, né? Mas não é possível. Você está fazendo um poema e não eu? Pois bem, faça um poema, eu vou adorar. E ele fez esse poema que eu vou ler para vocês, se vocês me permitem. Eu sou porque nós nos movemos. Uma meditação à luz do Ubuntu e de Merleau-Ponty. Eu não sou selado por pele e crânio. Eu não sou um fantasma por trás dos olhos. Nem um espelho que espelha espelhos. Eu sou o sopro entre as tuas palavras. Eu sou o calor que persiste no silêncio compartilhado. Você estende a mão para a xícara e eu, ao ver, também me torno o gesto. Não por pensar, mas pelo velho ritmo do olhar e do corpo, dos gestos que compreendem antes da fala. Não pensamos o mundo, nós nos inclinamos sobre o mundo, nos enroscando no chão sob os pés, desdobrando-nos no tempo, onde o sentido nasce no fazer. Não há eu antes do toque, nem mente antes do movimento. Eu sou moldado pelo teu riso, curvado suavemente pela tua tristeza. Trazemos um ao outro a existência como o sol desperta a cor na pedra. Este corpo não é só meu, é um campo de encontros, um lugar onde o mundo e o eu dançam sem jamais se separarem. Conhecer é tocar, cuidar é ser transformado. Eu sou porque você é. Eu me movo, logo eu me torno. Cara, tá boa, desculpa, eu achei muito legal. Eu achei muito legal. Mas aí tem uma questão curiosa, vamos lá, a coisa não acabou, tá bom? Tem mais uma pérola aqui. Fui dormir, acordei, etc. Aí eu fiquei pensando, falei, puxa, é engraçado, porque eu estou esse tempo todo aqui me encantando com a filosofia japonesa, ou com a cultura japonesa, melhor dizendo, né? Me encantando com essa cultura africana, mas eu não posso me esquecer, falei isso para o ChatGPT, que isso não são só ideias, isso não é uma filosofia que eu vou pegar na prateleira, não é que é uma moda que eu vou seguir no Instagram, né? Não é pilates, não é yoga, né? Isso é indissociável de uma sociedade inteira, de um modo de vida, de uma alimentação, de um lugar, de uma geografia, de uma história, não é uma coisa que eu consiga destacar, descolar. E ele concordou, ele falou, você tem razão, né? É lógico que isso pode servir de inspiração para você mudar o seu modo de vida, né? Mas aí, num certo momento, ele começou a falar sobre essa dicotomia entre uma visão mais ocidental e essa visão um pouquinho diferente das coisas. Ele falou, você gostaria que eu imaginasse, veja só, eu estou tirando o chapéu, eu me rendo, eu oficialmente me rendo, esse é o dia em que eu realmente jogo a toalha, certo? Certo. Porque ele propôs um diálogo entre Nietzsche, que ele sabe que eu admiro, e um ancião, um Konsinatse, sei lá de onde ele tirou esse nome, um Zulu, tá bom? E aí eu vou tentar ler para você um diálogo, um teatrinho, Nietzsche de um lado para o outro animado. Você fala de Ubuntu, de interdependência, mas o que é o eu nisso? Uma silhueta borrada? Eu digo, um homem deve esculpir sua forma a partir do caos, forjar sua própria lei, tornar-se quem ele é. Nicosati, sabe como é que fala isso? Calmo, sentado perto de uma fogueira. E quem, meu amigo, lhe ensinou suas primeiras palavras? Quem carregou seu corpo quando você ainda não conseguia andar? Até a sua solidão já esteve envolta nos braços de alguém. Nietzsche faz uma pausa. Eu não nego começos, mas permanecer no rebanho é apodrecer. O homem deve se erguer sozinho, se necessário, para dançar à beira do abismo. Incosinati, que é esse, né, o Zulu, sorri gentilmente. Um homem que dança sozinho pode ser livre, mas quem tocará o tambor para ele?
quem o segurará se o pé dele quebrar? Nietzsche responde: então que ele caia, melhor cair nos próprios termos do que caminhar amarrado às expectativas dos outros. Incosinati responde: e no entanto, quando o meu povo cai, nós o carregamos, não porque eles sejam fracos, mas porque somos fortes juntos. Nietzsche, em silêncio agora, talvez eu tenha visto muita falsidade na união. Multidões, massas, mediocridade, cristãos pregando mansidão enquanto se banqueteiam de medo. Incosinati responde: sim, nem toda união é sagrada, mas o Ubuntu não é a multidão, é o espaço entre, onde a humanidade de um cresce no solo do olhar do outro. Nietzsche, inclinando-se mais perto: então você está dizendo que a força pode vir da relação, não da submissão? Incosinati: exatamente, o Ubuntu não apaga o eu. Isso lembra o eu. Você não é fogo sem uma lareira. Você é chama, mas seu calor é sentido pelos outros. Nietzsche sorrindo, algo raro e real. Talvez você seja uma espécie de super-homem velho, mas não o tipo que eu imaginava. Incosinati ri e responde: e você, senhor, não é o demônio sobre o qual me avisaram, apenas um fogo solitário em busca de vento. Cara, na boa, vamos lá. Muito bom. Né? Eu vou passar esse texto inteiro, óbvio, na descrição desse episódio, vai estar no radinhodepilha.com, mas tem muita coisa interessante aí. Muita coisa interessante. Eu nem sei o que dizer com essa capacidade que o ChatGPT está desenvolvendo, né, de criar conexões e de ser capaz de resumir, criar coisas novas. Quer dizer, eu ainda vejo gente dizer: ele é só um papagaio, ele só está repetindo. Desculpa, cara, então eu quero 5 papagaios. Então, se ele for só um papagaio, eu realmente devia ter comprado um papagaio antes. Né? Mas essas conversas, ok, sou eu que estou provocando. Não é? E provavelmente ele também está respondendo em função daquilo que eu eventualmente viria a gostar. Claro, eu não estou tão iludido assim. Mas eu acho que, de qualquer maneira, isso está trazendo à tona coisas que eu acho que vale a pena compartilhar. Sobretudo porque são coisas que não são só, nesse momento agora, com essa história toda do Merleau-Ponty, do Ubuntu, não são só ideias, não são só ideologias, né? São coisas corpóreas, são opções, são estéticas, são modos de amar, modos de beijar, modos de ir até a padaria, modos de se expor, né, cheiros e perfumes, e reconhecer que tudo isso nos molda, tudo isso nos forja, tudo isso nos torna algo que está sempre crescendo e espero que, né, no melhor cenário, ajudando que tudo floresça. Então, eu confesso que eu estava precisando desse. Obrigado, ChatGPT, eu estava precisando disso. Não é porque a gente às vezes entra numas armadilhas ou entra numas sinucas de bico em termos de pensamento, mas aqui que fica, pelo menos, quando o próprio ChatGPT me questionou e falou: olha, não, você está equivocado, isso não são só ideias importadas que de repente não fazem diferença. Elas podem ser vistas como um convite, elas podem ser vistas como uma provocação. Né, o que você vai fazer com isso, se você vai, de repente, botar o chapéu na cabeça e, como Caetano Veloso, né, caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, num sol de quase dezembro, né, são outros 500, mas acho que isso, então, é uma boa maneira de eu encerrar esse radinho desse sábado ensolarado de hoje. Fica aqui o convite, né, para a gente aprender a reconhecer isso que tem nome e sobrenome em algumas outras línguas, mas que aqui ainda precisa ser traduzido de uma maneira um pouco mais vivida. Raríssimas, raríssimos e raríssimas, cuidem-se, por favor, faz parte. Um grande abraço e até segunda-feira.